Bem, Luísa Menezes, obrigado por fazer parte do nosso Nhungo Podcast. Já há algum tempo eu gostaria de tê-la nesse espaço para conversarmos. Normalmente aqui tem sido conversa informal e sem tabus. Antes mesmo de a gente avançar, há uma pergunta que é mandatória. Promete responder todas as perguntas que lhe forem feitas ao longo da nossa conversa. Não é para assustar. Dizem que o peixe morre pela boca, não é? Mas aqui Mas eu também nunca não ninguém sou morre. peixe. Ainda bem. Então, promete conversa normal, amigável, informal. Não temos, como eu diria, não temos objetivo nenhum de manchar seja quem for. Mantemos o respeito e eu sei que eu, melhor do que ninguém, conheço-lhe bem, sei que preza muito pelo respeito, por reciprocidade em termos de educação, respeito, bons modos e ética, sobretudo. Algo que mais lá para frente vamos falar. Eu queria começar mesmo pela história da rádio, ou seja, histórico de vida com Luísa Menezes na rádio. Quem é realmente Luísa Menezes fora dos microfones? Uau! É uma pergunta rasteira. Porque eu acho que essa não existe. A mesma Luísa Menezes que as pessoas conhecem fora dos microfones é a dos microfones. É a mesma, exatamente. E é isso que eu sempre defendo e sempre defenderei. Nós temos que ser ao microfone a mesma pessoa que somos na vida cotidiana. E se os ensinamentos nos bastarem, os ensinamentos que tivemos desde o berço, aí passando pela escola, pela educação formal, nos bastarem, tudo bem, melhor ainda. Se não nos bastarem, temos que continuar a cultivar-nos e a educar-nos para sermos a mesma pessoa, fora do microfone e à frente do microfone. Acha que os dias atuais, os fazedores de rádio, se calhar, de forma abrangente, os comunicadores, têm tido duas personalidades na rádio ou quando se comunicam de forma profissional no seu ambiente de trabalho e quando estão na rua, na sociedade? Não sei, mas eu gostaria que não fosse tão assim. Porque o que é que acontece? Acontece que ainda vínhamos a conversar sobre isso, eu e o motorista que me trouxe aqui. O problema vem do berço, muitas vezes. Ok. E então, tudo aquilo que nós aprendemos, nós transmitimos. Quando vou para a frente do microfone, transmito a minha vivência, aquilo que eu aprendi. Isso. E agora, não sei se aprende exatamente aquilo que se transmite. Porque eu sinto muita pena e fico muito desgostosa com aquilo que se transmite agora. Fica desgostoso com o que se transmite? Sim. Ou abriu aspas ao dizer aquilo que se transmite, se calhar não é o que se aprende. O problema é como não se sei. transmite ou como se aprende. Insisto. A forma como se aprende, claramente que está diretamente proporcional à forma como se ensina. Hoje, onde acha que está a falhar? A forma como se ensina ou a forma como se aprende? A forma como se ensina. Como deveria ser? Bom, eu só aprendi de uma forma, não é? Então, sempre vou dizer que é a minha forma, não é? Sim. Mas começava em casa. É por isso, então, é defensora de que a educação aprende-se em casa e a ciência na escola. Sim, exatamente. Cultura, educação é em casa.
Hoje a Na nossa sociedade escola moçambicana está a falhar. é instrução. Ou vice-versa, como quiserem. Mas a nossa atitude perante a sociedade, o nosso comportamento é a partir do que vemos em casa. O que normalizamos em casa, se não for saudável, tens um indivíduo colocado na sociedade comprometido. Ou seja, a sua reputação é completamente comprometida. E ainda Pois, afeta os outros. Né? exatamente. Eu agora me admira, por exemplo, quando eu vou na rua, é normal aqui, não é? Para cima e para baixo, para cima e para baixo a circularem. Alguém já me perguntou uma vez, mas para onde é que essa gente vai? Não sei, não interessa. Mas sei que eu, como mais nova, devo dar lugar e passagem a uma pessoa que eu noto que tem mais idade que eu. Já não se vê isso. E com todos os riscos que agora existem. Por exemplo, se eu encosto alguém, já se sabe o que é que acontece agora, não é? Não acontece absolutamente nada. Só que as pessoas Posso, pensam. posso lhe mudar o tamanho do órgão sexual se eu encostar. Então, As pessoas acreditam. as pessoas agora vivem com medo até de encostar. E eu, quando vejo que há 2 ou 3 jovens, às vezes só um, que vem na minha direção, eu prefiro parar e desviar-me para nem sequer o encostar. Não sei se me faço entender. Então, Estamos tão mal assim. bom, são coisas que ultimamente se vêm incutindo, não é? Eu não sei de onde é que partiu o Mas tão famoso boato, tão famigerado boato, mas a verdade é que as pessoas pegaram nisso. Quando nós tentamos educar, ensinar, algumas coisas não são tão facilmente como é que digo? perceptíveis, entendidos, recebidos. Absorvidas. Ah, Absorvidas. Não são tão facilmente absorvidas como estas coisas de violência, de boato, de criminalidade, inclusive. As pessoas estão a cometer crimes, não se apercebem que aquilo é um crime ou acham que é normal. acha que qual seria, ou seja, onde é que estamos a falhar como sociedade para que algo como esse facilmente as pessoas acreditem em algo sem sequer chamar a consciência, ou seja, uma autocrítica. Facilmente acreditam alguém. Agora mesmo basta alguém dizer, olha, hoje qualquer copo de plástico que você pegar, você pode morrer. As pessoas não vão pegar copo de plástico. O que acontece com a nossa sociedade? Onde é que estamos a falhar como sociedade? Se calhar devíamos fazer isso com as coisas boas. Dizer, olha, se não der lugar a alguém Mais velho. no autocarro, por exemplo, ou no chapa, vai-te diminuir o órgão O coiso. sexual. Às Infelizmente, tantas. infelizmente usa-se com coisas supérfluas. Exato, exato. Poxa. Yeah. Ok. O que é errado de ensinou sobre o povo moçambicano? A rádio ensinou-me que eu sou povo moçambicano. Eu não sou superior a ninguém, ensinou-me isso. E é isso que muitas vezes nós confundimos. Por eu estar à frente de uma câmara ou à frente de um microfone, sou superior àquele que me escuta. Jamais. Superior é aquele, se calhar, professor que está na escola e que me está a transmitir conhecimento, talvez. Mas o meu conhecimento tem que ser
de tal forma abrangente que as pessoas não sintam que ela é superior a mim, ela é chefe. A rádio ensinou-me a ser líder, a rádio ensinou-me a colocar-me ao mesmo nível das pessoas que me escutam e a respeitar, sobretudo, essas pessoas que me escutam. Eu já respeitava toda a gente, mas respeitar aqueles que eu não vejo, mas que me escutam. É por isso que damos sempre o exemplo de fala em frente ao espelho para tu teres uma imagem das pessoas. Eu não falo em plateias em que haja pessoas que ficam de costas umas para as outras. As pessoas têm que estar todas de frente. As pessoas têm que se comunicar estando à frente. Quando me trazem um microfone e eu sinto que há pessoas atrás de mim, eu prefiro pegar no microfone e ir para a frente de todas essas pessoas, para as pessoas me verem. E é assim que nós devemos também estar na rádio. Percebe? As pessoas... Confesso que fiquei um pouco confuso. Ah, é? Sim. O problema é esse. É acharem que isso confunde. As pessoas estão à minha frente. Em princípio, eu estou a falar para alguém. Isso. Estou a olhar nos olhos dessa pessoa. Sim. Então é assim. Se eu falo para alguém que está atrás de mim, essa pessoa não me consegue olhar nos olhos. Ah, sim. A transmissão já nem é direita também, né? É por isso que, quando dizemos que um prédio está atrás de mim, eu recuso-me. O prédio não está atrás, eu é que me coloquei à frente do prédio. O prédio nunca saiu do lugar? Nem tem como eu mudar a Nem posição tem do- como. Bem, Luísa Menezes, a Rádio Moçambique antigamente tinha aquilo que chamavam, ou seja, a responsabilidade social. Acha que a responsabilidade social da Rádio Moçambique mantém-se a mesma, com o mesmo impacto, com a mesma robustez? Mantém-se. Nós agora damos muita importância a coisas supérfluas, mas é verdade que a rádio continua com a mesma responsabilidade, a responsabilidade de formar e educar o cidadão, e essa responsabilidade ninguém lhe pode tirar, porque eu acho que continua a fazer parte dos estatutos. Então, o problema é muitas vezes de quem faz, mas, sobretudo, do peso de quem escuta e como é que escuta. Havia nos saudosos tempos de saudoso Samora Machel uma chamada escuta coletiva, em que as pessoas não só se educavam politicamente, mas também aprendiam a ouvir. É verdade que cada uma com o seu ouvido e com a sua percepção, mas ouvir e depois discutir o assunto em coletividade. Isso era ótimo. Nos dias de hoje, isso não acontece? Eu acho que nos dias de hoje pouco ou nada se faz. Será por termos muitas possibilidades de... Temos TikTok, temos O Facebook. surgimento antigamente tinha a rádio. destas tecnologias evoluem por um lado, é evolução, de facto. Sim. Estarmos a gravar e a transmitir provavelmente para todo mundo, mas há pessoas que não têm essa possibilidade ainda. E daí surgiu o quê? O boato. A É fofoca. verdade, a fofoca. Eu ouvi a Luísa Menezes a dizer, eu no outro dia ouvi alguém a dizer, no café de amanhã. Mas isso significa o quê? Que a pessoa ouve e a pessoa teimava a pés juntos. Isso foi num supermercado aqui da cidade. Café de amanhã. Que diziam, ele dizia, eu ouvi na rádio. E nós tínhamos esses problemas. Não era problema na altura, agora é. Eu ouvi no café de amanhã. Eu disse, o senhor afinal ouve o café da manhã.
Eu ouço rádio. Eu ouço. Ouvi no café de amanhã. Eu a corrigi-lo, a Sim, sim, dizer sim. que era café da manhã, mas ele continuava a dizer que era o café de amanhã. É a maneira como ele entende Eram aquilo os que lhe ouvidos é que ele dito. tinha. Porque tem que se explicar às pessoas o que significa café da manhã. É mata-bicho. As pessoas estão Sim, sim. habituadas ao mata-bicho. Agora, se for Então, de amanhã, é a maneira como sim, sim. ele acha que... Ele vê, se calhar vê as pessoas a tomarem café já a outras horas e aquele é o de amanhã, se Qual calhar. foi o momento mais marcante da sua carreira na Rádio Moçambique? O mais marcante é muito difícil, todos foram marcantes. Eu tive momentos marcantes em cada época. Tive um momento super marcante que foi a passagem do Rádio Clube para a Rádio Moçambique. Ok. Eu acabava de entrar ainda para o Rádio Clube e depois da independência, no mesmo ano, uns meses depois, houve que se fazer um inventário, porque tudo passou de Rádio Clube para a Rádio Moçambique. Tínhamos novos autocolantes, houve que fazer uma atividade a que eu não estava habituada. Isso para não dizer que o momento-chave da independência foi provavelmente um dos mais marcantes. Eu ainda estava a estagiar na altura, ainda não estava sentada ao microfone, mas vivi esse momento como se estivesse à frente do microfone, porque estava ao lado da pessoa que estava a apresentar, e saí à rua pela primeira vez fazer reportagem em direto, exatamente nesse momento da independência. 1975, eu entrei para a rádio em 1974. Um ano depois, deu sorte, o país ficou independente. Houve alguns momentos, ou já aconteceu alguma vez, entrar nos estúdios de Rádio Moçambique com alguma, como eu diria, desanimada com alguma situação, mas ter que sorrir para os ouvintes. Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Uma das coisas que nós aprendemos é que tudo o que é nossa preocupação, a minha preocupação particular, fica na porta do estúdio. Não entra comigo. Então, Mas é quando fácil fazer isso? habituas-te, no princípio não é fácil, mas tu habituas-te de tal forma em que as preocupações que levas para dentro do estúdio são as preocupações gerais. Porque há sempre, quando tu entras, há sempre uma preocupação a sanar. A preocupação de transmitires um noticiário. Por exemplo, hoje há notícias sobre guerras, sobre combustível, sobre boatos. Então, essa é uma preocupação geral. Não tem nada a ver com a tua. Tu também podes ter a mesma, mas se essa é geral, é também tua. Então, se tu tens alguma dor que não seja física, alguma dor psicologicamente, então fica fora do estúdio. E habituas-te. Assim como te habituas, aquilo que eu dizia há pouco, a falar para uma pessoa de cada vez, porque cada um ouve sozinho. Assim como te habituas a dizer o estimado ouvinte, o telespectador, o meu amigo. Não, vocês aí em casa, nunca, nunca, jamais. Para já não sabemos se a pessoa está em casa. E não são Tomando em conta. vocês, não são vocês, é E, e, você. e hoje as pessoas escutam rádio, até televisão, na rua, né? Pois, Com equipamentos móveis, exatamente. tudo E torna-se muito estás a fácil. falar para uma pessoa, para aquela que te está a ver naquele momento. É por isso que eu defendo que o mais uma vez bom dia não se deve usar como mais uma vez.
Você ainda não me cumprimentou? E está-me a dizer mais uma vez porquê? Ainda não me tinha dito? O que fazia com que locutores da velha guarda, pese embora eu não sou muito. ah, é um termo quase que não é muito simpático usar, mas só para estarmos dentro do contexto, para não dizer locutores mais experientes, locutores decanos, eram mais respeitados relativamente aos dias de hoje. O que faziam vocês, em especial Luísa Menezes, o que fazia para ganhar o respeito que tem nos dias de hoje? Eu não sei se tenho. Tem sim. Obrigada. Eu posso lhe garantir que tem. Da sua parte. Não, Da parte do Mr. Nhungwe. dos meus amigos também. Dos que eu Ok. conheço. Eu acho que era basicamente isso. Era o facto de nós respeitarmos para quem falávamos e quem estava connosco, e o facto de transmitirmos o nosso conhecimento, que era bastante na altura. Não era fofoca, Era não era informação com fofoca. credibilidade. Era informação em que as pessoas acreditavam. Eu não sei se já contei aqui. Um dos meus colegas de rádio um dia saiu a correr do estúdio. Estávamos a gravar um programa que se chamava No Coração da Noite. E um dos meus colegas saiu a correr porque o filho tinha levado uma bofetada na escola. Porque se atreveu a contrariar a professora. Simplesmente porque o menino disse que não é assim. Meu pai trabalha na rádio e não fala assim. Ei! Ou seja, se alguém fala na rádio, tudo que é dito na rádio é real, Exatamente. tem credibilidade, é para E é confiar. assim que se diz. Eu ouvi, o tal senhor que me dizia, eu ouvi no café de amanhã. Ele tinha ouvido uma informação que ele estava a transmitir como credível. E alguém desconfiado perguntou-lhe: onde é que ouviste isso? Onde é que você ouviu? Ele disse: ouvi na rádio, no café de amanhã. Então, ele dá essa importância que a rádio tem que ter. Então a rádio também tem que ter essa importância. Eu não estou a falar só da Rádio Moçambique, estou a falar de qualquer rádio, estou a falar de quem fala em público, Isso. estou a falar de televisão e estou a falar destes podcasts das novas tecnologias. Estou a falar da responsabilidade de quem transmite alguma informação pelas redes sociais hoje em dia. Hoje fala-se muito e comunica-se pouco, concorda? Fala-se muito. Fala-se até o que não se deve e comunica-se muito pouco. É verdade. Fala-se até o que não se deve. É verdade. É verdade. Hoje o povo moçambicano está mais informado ou mais confundido? Está muito confundido, infelizmente. Ouve pouco a rádio, vê pouca televisão, ou se calhar vê, mas não é o canal que lhe pode tirar esse vício. Eu, por exemplo, tenho um vício agora, que é de ver uma certa televisão para tirar os defeitos. Porque dá Para tirar muitos defeitos? erros de português, muitos erros de linguagem, e é uma televisão, eu não quero dizer o nome do país, mas de onde parte a nossa língua, que nós chamamos os donos da língua. E eles dão tantos erros que eu acredito que confundam e que não ensinem nada às pessoas que estão a ler. Apercebi-me que, por exemplo, eu começo a dar alguns desses erros também. Então, essas coisas Porque que está a nós pegar da dizemos, base pois, de quem devia essas, falar corretamente. exatamente, Você pensa que está correto também. exatamente. Penso não, aquilo vira quase que automático. Isso não me obriga a pensar, isso obriga-me muitas vezes de tanto ouvir, de tanto Vira verdade. ouvir as repetições,
a repetição do erro, eu acabar caindo no erro também E normalizar. e normalizar. Hoje, as redes O sociais... anormal virou normal, não é? Sim. É isso. Hoje, as redes sociais ajudam a construir ou a destruir a qualidade da comunicação. Eu acho que as redes sociais, bem usadas, ajudam, em parte, a construir. O problema é que nós usamos mal. Nós usamos muito mal as redes sociais. E isso não parte das redes sociais, isso parte de nós próprios, da nossa comunicação. Ok. Parte da comunicação que fazemos na rádio, na televisão e etc, etc, para as redes sociais. Porque as pessoas que têm essas televisões que eu chamo piratas, são todas meio piratinhas, né? Que se dedicam, por exemplo, a fofoca, a falar da vida alheia, em vez de falar de coisas úteis. Exatamente. E quase que insultar, não é? Há redes sociais que já insultaram Mr. Nhungo, não há? Sim. Então, Já acompanhei, apesar de não ter dado a importância. por quê? Na verdade, não Não, era para mas dar também. porque isso dá audição. Por que dá audição? E por que dá visualização? Esse era o ponto que eu queria trazer. Pois. Nos dias de hoje, nota-se muito, até em programas de entretenimento, estamos habituados a ver os apresentadores, os produtores dos programas, a gastar muita energia para assuntos que são supérfluos em detrimento de promoção do artista. Até gritam. Sim, na verdade, se você gritar mais, tem mais Quanto mais oportunidade e chance de ser chamado. É. Porque a luta pela audiência e tal, que já se esqueceram que o foco dos programas é promoção dos artistas. Eu digo artistas, sejam de qualquer tipo de classe, qualquer expressão artístico-cultural, músicos, fazedores de teatro, companhia. Mas hoje quase que não apanha nenhuma individualidade que faz essa linhagem. Tem pessoas que falam, que gritam, que não têm papas na língua, são os que ocupam os espaços que eram para a promoção Mas de olha, cultura. se o apresentador grita, o apresentador é o primeiro a gritar. É claro que o teu convidado, se estivesses a gritar comigo, se calhar obrigavas-me a gritar também. Não é? Então, e obriga a pessoa que te está a ouvir a gritar também. Então, era isso que eu queria dizer de tanto ouvir coisas erradas, de tanto estar em ambientes desses que parece que estás no bar. Eu não acredito que o bar também seja um sítio para gritar. Não acredito. Para mim, o bar é um sítio para tu te divertires e não sei o quê. Isso. Também não precisas de gritar quando queres falar com alguém. Tem a sua própria música e tal. A música está muito alta, sai um bocadinho, fala. Agora, se todos começamos a gritar, ninguém se entende. Exatamente. E se alguém que está a falar comigo está a gritar, a minha tendência é gritar também a resposta. E tu vês hoje até comentaristas a gritarem também. Em programas que deviam ser programas de muito respeito. Exatamente. Exato. Como mudar isso? Eu não sei se isso se muda, porque isso está de tal forma enraizado. Eu costumava dizer que... Mas eu acho que posso dizer, porque é para falar sem papas na língua. Sim, combinamos no início. Eu sempre... Eu continuo a dizer isso. Samora, acorda. Porque eu acho que naquela altura a única pessoa autorizada a gritar neste país era ele. E mesmo assim, ele não gritava. Parava a leitura do seu discurso, cantava, assobiava. Quando queria chamar a atenção das pessoas, dizia independência ou morte, dizia a luta continua. Formas de chamar a atenção. Gritava muito pouco.
Mas, na altura, ninguém se atrevia a falar nem mais alto que ele, nem a gritar. Sim, sim. Exatamente. Então, ele sozinho conseguia educar um país. Já que falou de Samora Machel, eu tinha uma pergunta para lhe fazer ligada a essa grande personagem. Sei que Luísa Menezes foi destacada para fazer a cobertura no dia em que tivemos a notícia triste do acidente que causou a morte do presidente Samora Machel. Pode nos contar um pouco? Bom, não foi exatamente cobertura, foi para fazer o anúncio em Tete. Eu estava aqui em Tete. Em 1986. 86. Estava aqui em Tete e na altura chamavam-me, até quando entrava um rato no centro emissor, a minha mãe chateava-se porque telefonavam para a minha casa, entrou rato, entrou gato, e não sei o quê. E a minha mãe perguntava, e a minha filha, por acaso, tem criação de gatos e tem criação de... O que é que ela tem a ver com o centro emissor? Ela zangava-se. Foi ela que me levou pela mão para a rádio. Mas ela zangava-se quando telefonavam para mim por tudo e por nada. Então, o que é que entendi? Para resolver qualquer problema, Agora percebi. ligavam para a Luísa. Por quê? Nós, quando entrávamos para a rádio na altura, aprendíamos tudo que dizia respeito à Rádio Moçambique, até a ligar o emissor. É? Sim. Ou seja, a parte técnica toda também parte tinha que técnica. conhecer. Por algum motivo, o Mr. Nhungwe faltou nesse dia e é ele que liga o emissor. Então não há emissão porque ele teve um percalço aí. Então nós aprendíamos um pouco de tudo. E habituaram-se a chamar-me para os momentos mais simples e mais difíceis também. E chamaram-me. Há aqui um trabalho, tens que vir fazer, e o trabalho era exatamente esse. Tinha havido um acidente e eu tinha que receber as pessoas que iam lá fazer o anúncio público e entrevistá-las e falar fazer o programa, digamos. Nessa altura era diretor, era delegado da Rádio Moçambique, não? Não, ainda não. Eu fui delegada, fui nomeada delegada 3 anos depois. Samora já tinha falecido. Isso na Rádio Moçambique, emissão provincial de Tete? Não, no emissor provincial de Manica. Manica, tá bom. Então, nessa altura em que houve essa informação, precisavam que fizesse um programa e entrevistar algumas pessoas que podiam falar em direto? Sim, as pessoas foram lá para fazer o anúncio, não é? A comunicação para o público de Tete. Lembras de quem são as pessoas? Sim, uma delas, eu lembro-me de uma delas, já faleceu. Era a Filipa Baltazar. Da Costa, sim. E como foi? Bom, foi em 1986, a memória já não está assim grande coisa, mas eu lembro-me que chorávamos bastante. Inclusive eu. As pessoas se calhar me chamaram porque pensavam que eu não ia chorar. Mas é claro que até ao último momento chorávamos, mas não passávamos esse choro. Estávamos tristes, estávamos com a voz modificada pela tristeza, mas não passávamos o choro, porque não tínhamos que passá-lo, cada um estava a sentir a sua maneira, e isso foi de tal forma abrangente que eu acho que não houve um moçambicano que não sentiu. Será? É verdade. É verdade. Acha que se Samora Machel estivesse vivo hoje, alguns pontos estariam resolvidos? Ainda há quem defenda que talvez estaria pior, porque era muito rigoroso. Era.
algumas coisas, se calhar, para, do ponto de vista de algumas individualidades, acham que se calhar ainda. Essa rigorosidade foi uma das coisas que eu aprendi também. Até hoje dizem que eu sou demasiado rigorosa. Olha, epa, ela vem aí. O último evento em que eu estive como convidada, não tive intervenção nenhuma. Alguém depois me confidenciou, olha, um dos intervenientes veio nos dizer, olha, parece que estamos no bom caminho, porque a Luísa Menezes ainda não disse nem uma palavra hoje. Ainda não fez nenhum reparo. Então, essa rigorosidade é que muitas vezes é necessária. Ah, sim. As pessoas nem sempre entendem bem essa rigorosidade. Na altura, nós entendíamos até quem nos rasgava as notícias. Rasgar a notícia que eu fiz, que eu escrevi. Vai arrumar de novo isso. E mandar fazer de novo sem explicar o porquê. Porque já me tinha explicado. A notícia tem isto. Então, não, ainda não está. Vai fazer de novo. Então, nós entendíamos bem isso. Hoje há coisas que não podes fazer. Há tanta coisa por aí Acho que não se pode fazer. A rigorosidade que Samora Machel tinha seria útil ainda nos dias de hoje, com tanta transformação cultural, com tanta tecnologia. Será que ainda poderia continuar a ser ouvido da mesma forma? Não sei. Isso só se ele de facto estivesse vivo. E se fosse presidente, porque eu não acredito que ele... Não, mas eu me refiro a hoje. Mas ele morreu cedo. Mas eu digo, hoje nós temos muitas redes sociais que, se calhar, quando um chefe de Estado para falar, o nível de atenção, se calhar, não é o mesmo. Não é o há mesmo. muitos aspectos extras, ou seja, aspectos até externos, que interferem na atenção de quem deve ouvir. Eu estou ciente de que, em princípio, as pessoas acatam. Ok. Quando começam a ver que o dirigente provavelmente está mais preocupado consigo próprio do que comigo. Eu por exemplo, se tu começares a dar mais importância a outras coisas do que a mim, que é para mim que estás a falar. Então, estás a dar importância a outras coisas na tua vida normal. Nós educamos pelo exemplo. Isso. Então, na tua vida, tu não fazes aquilo que dizes para eu fazer, então, francamente... Não me venha aconselhar em construir casa, se nem casa tens, nem terreno. Exatamente. Ok, vamos voltar para o quesito comunicação e sociedade. Acha que a língua portuguesa hoje é mal falada? É, bastante. Eu não sei se é mal falada só, mas eu considero maltratada. Dá um pontapé na gramática, à vontade. Pontapés na gramática, o uso... Eu estou a falar de comunicação social, sim, não é? Porque as pessoas falam mal porque, dei o exemplo há pouco, porque ouvem falar mal. As pessoas veem fazer mal e fazem mal também. E é mais fácil aprendermos aquilo que está mal. Infelizmente. É mais fácil aprender o que está mal? É verdade. Por quê? Eu não sei porquê. Não faço ideia. Como chegou a essa conclusão? Chego a essa conclusão porque nós vemos países em que dos quais aprendemos muitas coisas más e não aprendemos as boas. Os mesmos países fazem coisas boas e más. Mas nós só pegamos... Nós pegamos nas más. A língua portuguesa está a ser pouco... Diminuiu o respeito para a língua portuguesa? Sim. Diminuiu bastante o respeito. As pessoas falam como querem? Falam como querem, falam com calões.
Uma das coisas que eu dizia ainda há bem pouco na conversa com o tal motorista, as pessoas chamam mãe ou mamá na rua, mas tratam tão mal que nem parece que estão a lidar com a mãe. É um paradoxo, né? Que é um paradoxo. Então, é a tal história do exemplo. As pessoas acham que aquilo que vêm fazer... Mãe, chamam mãe. Por exemplo, quando querem vender algo, aí mãe, mamãe, Respeito não sei o quê. 100%. Sim. Mas logo a seguir dão um pontapé, viram-te as costas e não sei o quê. Já não é tua mãe, aquela a quem chamaste de mãe. O que mais lhe preocupa, pela forma como a juventude se comunica, principalmente jovens, né? Como os jovens se expressam hoje, o que mais lhe preocupa? O que mais me preocupa é num futuro muito próximo, termos muita dificuldade de nos entendermos. Vamos falar, mas ninguém entende ninguém. Eu também sou pela valorização das línguas moçambicanas. Mas atenção, são 26. Pelo menos acho que a rádio fala. Houve uma altura em que se falavam 26. 26. Se cada um começar a falar a sua, ninguém se entende. Morremos. Se cada um começar a ter os seus calões de português, daqui a num futuro muito breve, não nos entenderemos. Com os próprios portugueses, os que falam, os chamados donos da língua. Eu acho que os donos da língua somos todos nós, mas o facto de nós dependermos muitas vezes de certas mudanças, que se diz, a maioria dos falantes, não é a maioria dos falantes, são a regra, são as regras da língua que nós aprendemos na escola. Então, se aprendemos na escola essas regras vão se manter. É verdade que a língua é dinâmica. Tudo bem, não discuto isso. Há muita coisa que eu hoje digo que não dizia, mas eu digo com aquelas regras do português. Ah, ok. Exatamente. Aí pelo menos consegue se Sim, comunicar de forma as certeira. regras gramaticais, não sei o quê, não mudaram. Não mudou, por exemplo, o entrar para dentro. Entrar no interior. O que é isso? Não existe entrar no exterior. Não existe. É redundante, mas para a comunicação, às vezes, não podemos defender que, para fins de comunicação, a redundância, em algum momento, é necessária? Não. Nem em algum momento, nem em momento algum. Hoje vamos aprender. É verdade. É verdade. Não é por essa via. Ok. Não é por essa via. Não é importante a redundância? É pela repetição. Tu dizes ao ouvinte... A prática faz a perfeição. Dizes ao ouvinte ou ao telespectador o que lhe vais dizer. Depois dizes. E no fim, dizes o que lhe disseste. Então tens 3 momentos em que ele tem a probabilidade de fixar. Escusas de ser redundante. Escusas de entrar no interior. É verdade. De subir numa subida. É verdade. De subir a subida, de deslocar para o local. É verdade. Utiliza-se bastante agora. Vou-me deslocar ao local. Sim. E quando você ouve alguém falar assim, a dar pontapé na gramática, dói-lhe o coração. É. Não é fácil. Ok. Hoje ainda temos comunicadores ou apenas temos pessoas com microfones em frente? Temos bons comunicadores. Ainda temos. Pouquíssimos. Eu estava feliz, então reduzir para pouco.
pouquíssimos. Mas temos mais pessoas com microfone. Eu lembro-me do Carlos Silva, já falecido ano passado. E ele dizia, agora, isso eu ainda não estava reformado. Ele dizia-me, agora basta chegar a alguém e nós vemos que tem boca, entregamos-lhe o microfone. Um exemplo só. Um exemplo. Eu trabalhava em Tete há 6 anos quando fui transferida para Maputo. Ok. Por quê? Porque Rafael Maguni entendeu que uma emissão nacional, na altura era emissão nacional, tinha que ter sotaques nacionais. Sotaque. Hoje o que se chama sotaque é outra coisa. Sotaque é o acento que tu dás a cada palavra. Em Nampula temos um sotaque, em Tete temos outro, em Cabo Delgado temos outro e em Maputo temos outro. Ok. Então, a junção desses sotaques é que fariam a emissão nacional. No lugar de dizer banana e dizer banana, isso não é sotaque. Isso não é sotaque. Isso é problema de dicção. Isso é problema de troca de letras já. É É um como erro. em vez de vinho, dizer binho. Sim. Sim. Vinho para binho. Pois. Isso aqui não é sotaque. Isso não é sotaque. Então Então sotaque seria o quê? A melodia como as sotaque, pessoas falam. exatamente. Exatamente. Isso é sotaque. Mas já pronunciar as palavras corretamente. Corretamente. Como é suposto pronunciar. Exatamente. Então, as pessoas hoje dizem, eu não falo na rádio porque eu tenho sotaque. Não é porque tu tens sotaque. É porque tu falas mal português. Falas mal a tua língua de trabalho. Se eu sou locutor em Nhungwe, eu tenho que saber português porque há muitas coisas que eu tenho que transmitir a partir do português. Mas, se eu falar mal o Nhungwe, eu também não posso ser locutor em Nhungwe. Assim como se eu falar mal o português, também não posso ser locutor em português. Alguém dizia-me, Senhor, o que você vai apresentar um programa de televisão com esse teu sotaque? Eu disse, não, então traga alguém de Maputo. Acho que melhor de Maputo, né? A ideia, o sotaque de lá está melhor para aqui. Não há sotaque não é melhor assim. ou pior, há sotaque. Eu lembro-me do Saramago. O Saramago tem uma história muito interessante. Que alguém no Brasil o estava a entrevistar e falou do sotaque. Ele disse, não. A língua é minha. Quem tem sotaque é você. A língua é minha, quem tem sotaque é você. Sim. Eu estou a falar português. Antônio Saramago, Não tenho sotaque português. Agora, você que fala português de outra maneira é que tem um sotaque. Então, era isso que ele queria dizer. Ele preservou que a língua é língua. Sim. O brasileiro, por exemplo, quando diz esporte, No lugar de desporto, está a ir buscar o sport em inglês, Sim, não está a ir buscar ao português, porque em português é desporto. E nós já começamos a utilizar isso, esporte e por aí fora. Essa é outra luta muito grande. Que há quem diz que no Brasil fala-se brasileiro, não português. Pois. Porque tem palavras que são completamente diferentes. Eu não me importava nada que falássemos o moçambicano. Não moçambiquês, moçambicano. O moçambicano. Como seria? Assim como o brasileiro fala o brasileiro. Mas que falemos corretamente. Que formemos as frases como devem ser. Não, entendi. Falando nisso, sotaque, remete-me a um outro tema que eu gostaria que abordássemos um pouco, do saudoso Chaguati Canzero. Ele fez muito trabalho com Luísa Menezes. E que memórias tem de Chaguati Canzero?
Uma das memórias é exatamente essa. Nós brincávamos com quem falava mal. Mesmo para ensinar. Brincava com quem falava mal. Sim, brincávamos com o português mal falado. Nós fizemos uma viagem do riso. Eu só fiz 2 viagens do riso com ele. E as 2 viagens do riso que fizemos, percorremos o país e fazíamos o tal sotaque de cada região. Ele fazia, não é? Porque Sim. eu era só a entrevistadora e a provocadora, digamos. Mas é isso que acontece. Quando, por exemplo, nós estamos a ver que um comunicador está com alguma dificuldade em que as palavras não lhe saem, nós podemos fazer esse exercício de dizer a palavra. E às vezes até nos parece que ele ouve a palavra. Porque diz, outras vezes não nos ouve, mas nós sabemos qual é a palavra. Então, um bom ouvinte é esse, que está atento ao que o apresentador diz e que quando o vê em dificuldade o ajuda. Isso. Porque, afinal de contas, aquela pessoa está a conversar comigo. Agora, se está a gritar para mim, não está a conversar, é muito difícil eu entender o que ele quer dizer e ainda por cima em português mal falado, mal construído, fico mais confuso ainda. É por isso que eu digo que há muita confusão que se cria a partir da chamada comunicação social. Pode ser comunicação, mas social não é. E como foi trabalhar com Jaguatica? Como começou para pegar Foi esse muito projeto? bom. Foi muito bom. Eu descobri um humorista por excelência Yeah. quando fui delegada do Emissor Provincial de Manica. De onde ele era natural, né? Sim. Não, ele era natural, se não me engano, era natural de Tete. Jaguatica zero? Não era de Chimoio? Não tenho certeza. Não tenho Posso estar certeza, não. equivocado, mas sempre pensei que fosse de Chimoio. Ok. Eu conheci-o aqui em Tete. Ah, ok. O Jaguatica foi meu locutor. Locutor? Numa altura em que eu era chefe de produção no Emissor Provincial de Tete, lá para os anos 80, numa altura que já falamos, na altura em que Samara partiu. E o Jaguatica, o Nelson de Souza, na altura, Nelson de Souza, era um driblador, se é que se pode dizer essa palavra. Como assim? Como todos os que éramos jovens na altura e todos nós tentávamos de alguma forma driblar. E quando os chefes... Eu fui professora e grande parte dos meus alunos tinham a mesma idade que eu. E na rádio foi a mesma coisa. Não tínhamos alguém muito mais velho para ser chefe. Então, quem tinha entrado antes e tal, que era o líder, o chefe. E ele era meu locutor, eu era chefe de produção. Pediu-me uns dias para ir a Chimoio resolver um assunto. Sim, acho que ele era de Chimoio, sim. Tinha que ir resolver um assunto familiar a Chimoio. Eu fui transferida para Chimoio 2 anos depois para ser delegada lá e encontrei o Jaguatica lá. Uns dias que ele tinha pedido, 2 anos antes, para ir a Chimoio resolver Deixou-nos completamente desfalcados porque não havia locutores na altura. Nunca mais voltou. E? Quando eu cheguei a Chimoio 2 anos depois, encontrei o Jaguatica, o Nelson de Souza, a trabalhar na Rede Barna. Sim, mas como locutor? Não. Ou a fazer humor? A fazer outro tipo de trabalho. Que nem fazer era trabalho humor? administrativo não tinha nada a ver nem com locução, nem com humor. Mas ele chegou a ser um quadro da Rádio Moçambique? Sim, como humorista esteve na Rádio Moçambique, sim.
Aqui, Com contrato assinado e tudo. aqui em Tete, ele era locutor. Locutor extra, como todos nós entramos, não é? Ah, ok. Éramos locutores, tipo colaboradores, não é? Então, nessas alturas, a maior parte do pessoal que funcionava no emissor regional ou no emissor provincial já na altura era em part-time. Ok. Mas ele deixou-nos desfalcados, até porque as horas de emissão também eram poucas, nós não fazíamos 24 horas já. Deixava-nos desfalcados porque uns tinham que cobrir as emissões dos outros quando não vinham e tal, e depois havia uns que falavam em português, mas também faziam a emissão em Nhungo, o caso do Armando Vasco, por exemplo. Ok. Então, 2 anos depois eu encontrei-o no Chimoio. Ele até, dentro dos dribles a que sempre nos acostumou, me driblou nos primeiros tempos. Não me aparecia à frente, ele sabia que eu estava lá, então fintava. Mas como tínhamos o mesmo caminho para circular, porque a Red Barna, onde ele trabalhava, era uma ONG que ficava muito próximo da rádio, então não tinham por onde passar, tinha que passar pela rádio. E então não teve como me driblar mais e aproximámos-nos. E ele, na altura, cantava com o Célio de Figueiredo. Ah, sim, porque eu sei que ele também era músico. Sim. Mas eu, o que eu queria era entender o momento mais marcante com o Tiago Ticanzero. O que mais lhe marcou nesses 2 trabalhos que fizeram? Alguma piada engraçada ou algo extraordinário que até você que trabalhava diretamente com ele também se surpreendeu? Não, não consigo lembrar-me mesmo. Uma das agora coisas que eu tenho como curiosidade é como conseguia conter-se na risada. Porque o Tiago Ticanzero era um exímio contador de piadas, sketches rápidos, e nós caíamos aqui. Olha, de tal forma que muitas vezes tínhamos que parar a gravação. Nós tínhamos que parar porque aquilo era gravado. Tínhamos que parar porque ele próprio às vezes não se continha e ria-se. Sim, ultimamente ele já deixava o riso dele contagiar-nos, mas na altura aquilo era tão contagiante que a pessoa já faziam o trabalho só entre humoristas, que é para se rirem à vontade, porque estando alguém a entrevistá-los e a orientá-los ou a provocá-los, é muito mais suscetível de fazer rir a pessoa que tenta ser séria. Então tínhamos essa possibilidade de parar, mas eu dizia, eu conheci na altura o Tiago Atica e o Célio de Figueiredo, e a responsabilidade deles terem ido parar a Maputo e fazerem uma gravação, o primeiro álbum do Célio, etc., é minha. Então, por essa razão, porque nós fazíamos algumas coisas num sítio público, que era o Mauá, onde eles tocavam na altura, eu fazia algumas provocações, tipo Lá mesmo? entrevista Ah, do género, ok. sim. Fazia algumas provocações, foi isso que depois me levou, ao ser transferida para Maputo, chamá-los e fazermos coisas mais sérias. E se calhar isso provocou também, depois da Red Barna ter fechado, e etc., que o Tiago Atica fosse para Maputo, definitivamente, e que fosse contratado até pela rádio para fazer esse trabalho. Ok, o ponto, Tiago Ticanzero fez a sua história, ele já se foi. Tem algum humorista em Moçambique que admira, que tem a mesma pegada? Claro, as pessoas são diferentes, mas tem alguns humoristas que pelo menos têm um rigor que Tiago Tica tinha. Não encontro alguém com todo esse rigor. O próprio Tiago Atica, muitas vezes tínhamos que lhe puxar as orelhas, já. Olha, isto não, isto já Exagerava também? ultrapassa o humor,
etc. Então, o que passava cá para fora nunca era tudo o que... Ok. Exatamente. Havia filtros. Porque na rádio é onde se gravava para transmitir. Isso. Agora, nos outros eventos onde ela era convidado particularmente, aí era preciso ter assim uma certa orientação, mas isso era quem lhe convidou, não é? Sim. Quem convidava é que tinha essa responsabilidade. Mas agora diz-se tudo. Como é que é a expressão? Fala-se muito e comunica-se pouco. Sim. É verdade. Porque na altura, qual era o sentido? O sentido era comunicar, educar, falar de coisas que as pessoas viviam no dia a dia de maneira engraçada, de maneira que fizesse as pessoas rirem, mas também A mensagem ficava lá. a mensagem ficava. E hoje eu acredito, a Calene, por exemplo, a mensagem fica. Ela tem muito a tendência de falar de coisas que fazem sentido na sociedade, são mensagens. Mas outras vezes escorrega um pouco. Então, eu acho que Acha que precisa, os humoristas precisam ter espécie um agente, um produtor, alguém que dê sim, orientação? todo artista precisa, não é? Eu acho que todo artista precisa. Assim como todo comunicador precisa. O comunicador é um artista, para mim. Há quem não acredite nisso. Eu concordo. Eu tive um A chefe. comunicação bem feita é uma arte. Eu tive um chefe que dizia sempre que não estava a perceber quando eu dizia que o locutor era um artista. E ele dizia, não estou a perceber, pá, não tenho outra forma de explicar. Então, porque falar é uma arte, antes de mais. E falar publicamente mais ainda. Não é para todos, nem todos Pois conseguem. Pois Eu é. conheço uma senhora que nos primeiros dias, quando eu comecei com a aventura de televisão, disse, não, tu não precisas de gritar, tu precisas de falar calmo. E julgo que hoje eu consigo, Precisas de conversar. tranquilo. Exatamente como estamos a conversar. Sim, hoje eu consigo apresentar os meus programas com os meus convidados de forma mais suave e não é necessariamente gritar ou falar mais alto para que seja ouvido. O importante é ser coerente com o que se diz e ser perceptível. É um exercício que eu fui fazendo ao longo do tempo, até na música. Na música eu tive uma referência de alguém com uma voz muito possante. Eu confundi, pensei que cantar bem, tirar a voz muito forte. Não, mas é melodia, é a alma, é cantar com a alma, de facto, de forma artística e tudo aprende-se. Eu queria recuperar o tema que nós já abordamos aqui. Hoje, acha que os nossos programas de entretenimento dão mais espaço a polêmicas e não a promoção das artes? O próprio programa é polêmica. É Não, mais polêmica do que promoção. Mas não é por aquilo que ele convida, por aquilo que ele desenvolve no programa, por aquilo que ele mostra ao povo. Porque os mesmos programas, eu só não vou falar dos nomes, não há necessidade, mas as pessoas sabem provavelmente do que me refiro. Há muitos programas que nós estamos habituados, já tem mais de 3, 4, 5 anos, que sempre promoveram músicas. Por exemplo, estreia de um vídeo, estreia de um artista novo. Tá? Hoje não, hoje chamam para falar de política, chamam pessoas que gritam, que falam mais alto, que promovem até boxe, luta entre pessoas para Até ganhar. eu que não gritava já comecei a gritar. Foi influenciado? Porque acho que é assim. É tem que ser- influência. Porque acho que é assim. Eu não sei quem é que disse. De repente. Acha que temos crise de Então, conteúdos nesse programa eu acho, por enveredar? por exemplo, estamos a promover. Eu quero promover o meu programa. Eu gravei um programa que vai para o ar, vai ser transmitido amanhã às 21h. Eu tenho que gritar. A pessoa que me está a ouvir não gosta nada disso. Se for eu a ouvir, eu detesto que gritem comigo. Não precisa. Nós não precisamos de puxar a orelha da pessoa.
a dizer ouve-me lá, escuta-me lá. Aquilo tem que ser uma coisa tão natural como a pessoa que me está a ouvir no programa depois vai me ouvir a fazer a publicidade. Esta semana vamos ter como convidada, não é preciso esta, epá, quer dizer, uma coisa que te transforma e que transforma também a tua convidada ou o teu convidado. Mas a luta pela audiência não obriga as pessoas Não, a não, serem não. muito dinâmicas, a serem muito Não é- rigorosas dessa forma, não? É a luta pela audiência que transforma as pessoas e que confunde quem nos ouve. Porque as pessoas têm tendência de ir procurar exatamente as polémicas, de ir procurar o que está errado. É o que eu disse há pouco tempo. Porque acham que aquilo é que é engraçado. Então, os artistas hoje não são convidados pelas obras, são convidados pela confusão que criam. Eu não tenho possibilidades de abrir a minha rádio. Não tenho possibilidades Por quê? de ter. Olha, não sei se é por causa da honestidade ou se calhar até por burrice. Não tenho possibilidades de ter casa, de ter uma viatura em condições, de ter uma rádio. Numa rádio em que eu gostaria de passar toda essa informação e de chamar as pessoas que, reformadas como eu, se calhar, ou nem por isso, as pessoas que me poderiam ouvir e poderiam transmitir. Não Eu tem acho que- possibilidade? Não tenho. Por Não quê? tenho. Eu estou a falar de possibilidades financeiras. Eu Se estou a tiv- se falar tivesse, de faria. possibilidade. Faria, claro que faria. Com o objetivo último qual? Primeiro construí a minha casa. Oferecia-me uma casa. Oferecia-me uma E depois oferecia, pelo menos ao município de Tete, oferecia uma rádio. Uma rádio verdadeira do município, onde as pessoas pudessem não só transmitir ensinamentos, mas também ensinar. Pôr os próprios munícipes a falar como uma rádio comunitária, por exemplo. Como deveria ser uma rádio Mas comunitária. nós, por exemplo, pegando província de Tete, cidade de Tete, temos rádios. Deixa a Rádio Temos. Moçambique do lado, é algo que todo mundo já Não, sabe. eu estou a Mas falar de temos outro. todas. Eu quando falo de todas. Então, É as verdade nossas que rádios estão a fazer pouco. Muito pouco. Muito pouco. Primeiro, ou não são ouvidas, ou vamos ouvir aquilo que é polêmico. É o que vende mais hoje, Manolo. Pois, aí está o problema. E, Porque nós não ensinamos as pessoas a ouvir. ou seja, o talento perdeu espaço Nós- pelo escândalo. Nós fazemos coisas interessantes, mas não educamos as pessoas nem a fazê-las, nem nem educamos o receptor. Por exemplo, Sim, eu mas- vou-te dar um exemplo de algo que na Igreja Católica eu uma vez, eu lembro-me que uma das maiores sovas que levei do meu pai foi porque eu fui atrás de uns meninos que estavam a brincar durante a missa. Ele levou-me à igreja, meu pai era super religioso, levou-me à igreja nesse dia e a minha mãe também estava. Eu entretive-me com eles. Eles chamaram-me para brincar às escondidas no confessionário e não sei o quê. Eu era miúda, tal como eles eram na altura, e engracei com a brincadeira Em plena em missa. plena missa. Não estávamos a fazer barulho, mas estávamos a brincar. Cheguei a casa e levei uma das piores sovas da minha vida. Hoje, a última cerimónia em que eu fui da Via Sacra, em que se retratava a paixão e morte de Cristo, o retrato da paixão e morte de Cristo na Sexta-feira Santa, que é a coisa mais séria que existe.
se bem que a Igreja Católica ou devia ser séria, toda ela, em todas as cerimônias, mas a coisa mais séria, mais sentida é a Sexta-feira Santa e é aquela via sacra. Foi encenada, muito bem encenada, diga-se de passagem, muito bem encenada, e eu concordo plenamente com aquela encenação. Só que nós estávamos a rir da paixão e morte de Cristo. As pessoas estavam a rir. Só faltou... Eu, a todo momento, estava à espera de ouvir bater em palmas. Fiquei horrorizada. Devia ser algo para as pessoas pensarem, interiorizar. Exatamente. Então, mais sentimento. Então, o que eu penso é isso, que nós fazemos coisas boas, mas não educamos nem as pessoas para ouvirem, nem as pessoas que fazem. A pergunta que eu vou fazer é: de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é nossa. Nós que estamos já atrás como sociedade dos... civil? Sim, como sociedade. Como sociedade. Como sociedade, e é algo que se transmite dos mais velhos para os mais novos. É liderança, isso é liderança. A Igreja Católica tem líderes. As escolas têm professores. Ou seja, o risco que estamos a correr é que se estamos a deixar crianças normalizarem aspectos fundamentais como esse a serem atropelados, estamos a formar adultos desequilibrados mais para frente. Exatamente. Isso que já está a acontecer. Já temos adultos que não têm noção. Já temos adultos. E temos essa sociedade. Já temos adultos que embarcam facilmente. Então, se esses adultos embarcam facilmente, o que farão as crianças que os rodeiam e os jovens que os rodeiam? Aquele adulto está a fazer isso, mas nunca para as coisas boas. É sempre para o mal, infelizmente. Se dependesse de Luísa Menezes, o que mudaria imediatamente na televisão e nas rádios moçambicanas? A forma de comunicar. A forma de comunicar. E não vou repetir tudo o que já disse até agora. Basta dizer a forma como nos dirigimos aos ouvintes e aos telespectadores. Está mal. Muito mal. Não é aquela sua dose de rigorosidade? É também é. Mas é preferível. É preferível isso do que se nós tivéssemos a capacidade de ouvir quando nos desligam a ficha em casa, quando desligam o rádio, quando desligam a televisão. Eu desligo várias vezes, mudo de canal várias vezes. Se aquele apresentador, remote, né? se aquele apresentador tivesse a capacidade de sentir cada vez que eu... Exatamente, eu acho que seríamos melhores. Eu acho que seríamos melhores. É por isso que eu digo, uma rádio do município, por exemplo, dá essa responsabilidade às pessoas. Dá ao munícipe a responsabilidade de dizer: eu agora quero ouvir isto. Vamos falar só disto. E vamos falar como deve ser. E o senhor também. Não é uma vez por ano o presidente do município ou alguém que o representa ou todo o município em si se reunirem e receberem os municípios. Não, isso tem que ser uma prática constante. Isso é uma forma de e a rádio consegue fazer isso. E ela tem muita força, né? Pois, a rádio tem essa As redes sociais também. Há rádios que têm um braço das suas redes sociais, uma forma de ter mais abrangência. Pois, mas aí há rádios e televisões, mas aí a pessoa também diz o que quer e eu também digo o que quero. Quer dizer, a pessoa não é educada para falar corretamente, nem para se expor, para expor as suas ideias corretamente. A pessoa tem que ser educada para falar e para ouvir. E não é que nós estamos a abrir
o ouvido a arrancar, quase que a arrancar a orelha, a dizer ouve-me lá. Não. A maneira como nós comunicamos com essa pessoa vai obrigar essa pessoa a comunicar conosco da mesma maneira. E por isso, nós hoje temos uma sociedade que quando aparece alguém que se pronuncia, que fala um português com um bom rigor, as pessoas já acham que está a exagerar. O que Pois, acontece com o professor doutor Régio Conrado, pois, ele falou português que ele aprendeu, que para ele é normal e as pessoas acham que é um exagero. pois. Não significa que nós temos uma sociedade pouco estudada para estar ao nível dele, porque ele não é obrigado a reduzir-se para conseguir se comunicar com as pessoas. Há quem critique Bom, isso. na comunicação social nós aprendemos isso. Aprendemos a falar coloquialmente de tal forma a que as pessoas nos entendam e que possam intervir. Agora, um académico como ele, eu não o vou obrigar a usar... ele fala para académicos. Alguém tem que estar ao nível de outras pessoas para conseguir transmitir o que ele disse. Percebe? O que eu Ele não dizia há pode bocado. usar linguagem acadêmica como falando como se estivesse com seus pares intelectuais numa sociedade onde se calhar não estão no mesmo nível de percepção para a gramática que ele usa. Pronto, Devia adequar-se sim, ao ambiente onde ele se encontra para exatamente. que as pessoas o percebam. E ele fala nesses ambientes. É o que eu acredito. Ele fala em ambientes de escritores, em ambientes de debates de intelectuais, em ambientes... Nesse aspecto, Mas, não em sua tem... opinião, acha que ele exagera um pouco Não. na gramática? Não. Não, Muita gente não lhe entende acho. mal, infelizmente. Pois. Eu, quando não entendo, vou procurar os significados. Mas, Não estou a dizer que eu entendo sempre. Sim, eu gostei da Pois. sua humildade. Eu vou procurar o significado. Mas, sabe o que os internautas vão dizer? Vão dizer, não, mas Luísa Menezes já foi professora, é professora de português. De português. E se calhar entende o que o professor Dr. Régio Corrado fala, então é por isso que entende. E nós que não somos professores de português, nós que não temos a capacidade, temos que andar com dicionário para conseguir perceber ele? Será que temos que andar com dicionário? Não. As ideias estão lá, não é? Eu vou procurar alguns termos no dicionário, se bem que agora nem todos os dicionários são tão fiéis também. Epa, mas Então aí se já não- inventamos dicionário disto, mais dicionário daquilo, mas na altura em que eu estudei, em que o meu pai me obrigava a ir ao dicionário, era só um dicionário que havia. Não que nos obrigue a ir ao dicionário por causa de conceitos, não. Por causa de uma e outra palavra que eu não entendo e que se calhar não faz muito sentido para mim Ok. naquela frase. Mas eu vou entender depois de eu ir procurar o Que isso não sentido é da uma palavra. coisa errada, né? Não, É normal. não é errado. Aliás, eu pelo tenho uma contrário. oportunidade que encontra de poder adicionar mais um. Não, também não é errado eu dizer... Desculpe, pode explicar o que quis dizer? Isso não é se rebaixar. O próprio apresentador pode fazer isso. Não, o que é que quer dizer com esta palavra? Percebes? Então, mais uma forma de educar. Porque se ele Assim fala, como você tu deixa dizes, passar. não, essa palavra não se usa, também deves dizer, mas perguntar, mas o que é que quer dizer com isto? Eu não me importo nada, eu, Luísa, Tivemos não me importo nada tivemos de um exemplo explicar. prático aqui, que é o atraso no retorno, que é provocado Pois. por latência. Quer dizer, tecnicamente chama-se latência. Se calhar nem todo mundo, nem todo mundo é técnico, né? Pode não ter esse conhecimento. Exatamente. Estamos já mesmo a caminhar para o fecho da nossa conversa, mas eu queria fazer um fecho reflexivo, né? O que ainda lhe dá esperança em Moçambique? O que me dá esperança é a pequena parte da juventude que ainda nos ouve e que tem bons exemplos
e que procura mudar as coisas. O novo governo, eu noto bastante preocupação em resolver várias coisas, esperando que não se distraia com outras polêmicas grandes que começaram a surgir e manifestações que são mais violência que manifestação. Então, o que me dá alguma esperança é essa vontade de mudar, e ainda se vê. Eu estou a dizer ainda se vê com alguma razão, porque já não é preocupação da sociedade no geral, mas eu noto numa parte da juventude e numa parte do governo, do próprio governo e do próprio presidente da República, vontade de resolver. Mas ainda assim há pessoas que criticam. Vieram mais de 180, quase 190 viaturas e já estão a criticar. As Mas a pessoas estrada não está boa. Então vale a pena ter estrada mal, também sem viatura? as pessoas falam de tudo. É a tal história. Porque muitas vezes também se deve a nós que não comunicamos. Eu vi muitos maus exemplos de pessoas que comigo conviveram, de pessoas da minha época que comigo conviveram e que deram esses maus exemplos. É por isso que eu digo, é uma parte da sociedade, é uma parte de nós que insiste em muitas coisas, e é uma parte da juventude também que também está a insistir em melhorar, e do próprio governo. É isso que me dá esperança ainda, e esperança, como é a última a morrer. O que gostaria que o povo moçambicano nunca esquecesse daquilo que é Luísa Menezes? Da voz. Da voz? Porque sabe, ainda há pessoas que me encontram e que dizem, essa voz. Então, há outras a quem tu perguntas, jovens, né? Sim. A quem tu perguntas, já conhece ela. Eu até fico um pouco embaraçada com essa pergunta, porque os jovens não me conhecem. Não escutam a rádio? Não, eu já me reformei em 2013. Então, o único programa que aparece meu na Antena Nacional da Rádio Moçambique é o Nosso Português. O nosso português. Passa até hoje. Que também está em vias de extinção. Pudesse voltar, faria tudo novamente? Na rádio, aquilo que fez. Se calhar, se eu pudesse voltar no tempo, voltaria e faria tudo e muito mais. Qual é o erro desta geração em termos de comunicação? O grande erro, o pior erro que eles cometem? Não comunicar. Não comunicam? Quer dizer, fazem tudo menos comunicar, aquilo que era essencial. Exatamente. Ok. Outro grande, que eu considero grande erro e que eu acho que devia ser corrigido o mais depressa possível, é transformar tudo em polêmica. É uma das coisas que acho que deve ser corrigida. Sim. Não é a polêmica que vende mais? Não. Não é por isso que eles querem? Então vamos usar as coisas boas para fazer polêmica. Pelo menos isso, né? Sim. Ok, última pergunta. Quem é a Luísa Menezes hoje? Uma reformada ou uma voz que ainda tem muito para ensinar? Uma voz que ainda tem muito para ensinar a quem quer aprender. Há pessoas que vão para a escola e não aprendem, não há? Porque não querem aprender. Então, se tu não fazes um esforço, se tu não gostas, se aquilo não te atrai o suficiente para aprenderes, não é só
a pessoa que te ensina que está a falhar. És tu próprio, não queres aprender. Então ele disse-me que eu devia transmitir alguns conhecimentos e eu disse sim, eu transmito a quem quer de facto aprender, porque quando eu começo a ver que há falta de interesse nessa aprendizagem, também me sinto frustrada, né? Então nem sempre falo. Melhor calar. Embora seja pela boca que morre o peixe, eu não sou peixe. Muito profundo. Muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo. Julgo que foi muito proveitoso. Os que querem, de facto, aprender, vão aprender. Foi uma conversa que nós fomos abordando temas que julgo serem de interesse de muita gente que, se calhar, não tem tido oportunidade ou nunca tiveram oportunidade de conhecer esse outro lado da Luísa Menezes. Eu tenho muitos outros lados. E também tenho aqueles maus. Nós queremos conhecer os lados bons. Eu conheço os lados bons da Luísa Menezes e quero lhe confessar que, se calhar, eu sou um sortudo, porque nem todos os dias nós temos oportunidades de sentar com pessoas com muita experiência, que ensinam, de facto, de forma até... Eu tenho a oportunidade de aprender de forma gratuita conhecimentos que teria que sentar, se calhar, na cadeira e aprender com algum custo, pela experiência que carrega. Há coisas que nos ensinam na escola, como ao longo da nossa conversa aqui eu percebi que uma coisa é a educação que se aprende em casa, nas escolas nós temos instrução. E a partilha de conhecimento, de experiência que deixou no Nhungo Podcast tem valor, isso estará gravado, estará nas nossas redes sociais para toda a vida. E me sinto honrado por ter a sua presença e poder partilhar esse espaço geográfico, e pode ter certeza que também marca a minha vida como pessoa, como Mr. Nhungo, marca a minha vida como Rashid Mohamed, como poucos me conhecem. Tenho honra e prazer de dizer que eu sou uma pessoa sortuda de poder ter estado sensivelmente mais de 1 hora. Hoje eu não sou a mesma pessoa desde que te conheci. Pela forma como foi corrigindo, eu sou uma pessoa que acredito que as pessoas crescem com críticas que são construtivas, de facto. E a Luísa Menezes não tem papas na língua, como eu tenho dito. E aprendi muito como pessoa. Eu tenho sensivelmente 4 anos a apresentar um programa de entretenimento sem nenhum custo financeiro, mas tem um ganho grande, que é a oportunidade de promover outros artistas. E faço diferente. Não trago polêmicas, não falo mal de ninguém, não é meu foco. Tento manter a linhagem dos nossos mais velhos em termos de comunicação. E eu tenho uma professora em frente de mim. Hoje me sinto outra pessoa. Hoje não grito quando eu estou em frente às câmaras de televisão, porque a Luísa Menezes contribuiu com isso. E muito obrigado. Obrigada eu. Muito E obrigado. estou sempre às ordens, sempre ao dispor, não só para isto que me disseste, mas para quem quiser me ouvir, quem quiser me convidar e fazer perguntas. Estou pronta para isso. Pelo seu rigor, as pessoas calhar têm medo de ter receio. Vou comprar uma arma então, para terem mais medo. Muito obrigado e obrigado também a si, nosso estimado internauta. Se você não seguir Mr. Nhungo, você só vai ouvir fofoca. Então, siga a minha página, clique no sino para que sempre que eu lançar um episódio novo do Nhungo Podcast, você seja notificado. Até a próxima.